Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com Jorge Vieira. Jorge Vieira é antropólogo e é membro do Conselho Indigenista Missionário. Jorge, muito obrigado por comparecer e participar aqui do nosso programa. Bom dia, é um prazer estar com você e com os ouvintes e telespectadores da TV Educativa. Pois é, Abril Indígena. Até o próprio dia, criado em 1943 ainda por Getúlio Vargas, dia do índio, dia 19, mas a Baby Consuelo queria que fosse todos os dias, né? Todo dia era dia de índio. A gente vai chegar um dia onde o índio vai ser um pouco mais respeitado, não só por ser os primeiros proprietários de todas essas terras que hoje são negadas a eles? Perfeito. Inclusive tem uma coisa curiosa que eu vou dizer aqui já, que esse dia 19 de abril, na verdade, é o dia do aniversário do Getúlio Vargas. Do Getúlio Vargas. Geralmente as pessoas não têm. Claro que teve, inicialmente, foi um congresso, o primeiro congresso em nível latino-americano, para discutir as questões étnicas, que exatamente propôs o dia 19 de abril como uma data comemorativa. E Getúlio Vargas, coincidentemente, fazia aniversário nessa data, né? E aí, claro que ele é populista, tem toda essa ligação, né, com essa perspectiva, e ele terminou, por decreto, consolidando essa ideia do dia 19 de abril. Claro que, inicialmente, o dia 19 de abril teve esse sentido comemorativo e até, às vezes, folclórico, porque as escolas, infelizmente, muitas vezes pintam suas criancinhas, etc., os estudantes e tal, que é uma coisa que hoje deve estar totalmente superado. Não é isso que nós, do ponto de vista antropológico, nós devemos estar tratando a questão indígena de uma forma folclórica. E os índios acabaram se apropriando da data, 19 de abril, e transformando numa data de reivindicação, de mobilização, de discussão política, nas escolas, nos meios de comunicação. Então, eu acho que hoje está muito forte na compreensão de que o dia 19 de abril não é mais só o dia 19 de abril, é como você disse muito bem, é o Abril Indígena, ou seja, e que é o ano todo indígena, nós temos que, inclusive, ainda no governo do ex-presidente Lula, que foi criada uma lei federal, a 11.645, né, que coloca a necessidade da questão indígena, a história, o conteúdo seja colocada no currículo escolar do ensino muito fundamental. Estigmatizado, né? Quando se fala em índio, a gente percebe uma figura do índio da Amazônia, do índio do Xingu, do Alto Xingu. Se a gente transporta essa discussão, inclusive a discussão territorial, a discussão das terras que precisam ter uma exclusividade indígena. Olha, quando a gente transporta essa discussão que vem da territorialidade e também da figura, do imaginário que a gente coloca do índio, aquele que está lá no livro didático, é sempre o índio do Alto Xingu, aquelas penas grandes, cocás, grandes. Quando a gente vem para o Nordeste, até parece que só é formado por cangaceiro, só é formado por vaqueiro. A figura do índio não é devidamente tratada quando a gente fala do índio nordestino. Nós temos índios no Nordeste. Perfeito. Com muita propriedade você coloca essa questão e por trás eu quero resgatar duas coisas. Por trás da discussão tem uma legislação, não foi por acaso essa concepção. O Marquês de Pombal, que foi uma figura extremamente autoritária, complexa, impôs, primeiro, a proibição de qualquer outro idioma. Então, era somente a língua portuguesa. Então, veja, todas essas línguas indígenas do Nordeste e do Brasil foram proibidas de serem praticadas. E depois, a própria legislação. Nós temos lá, está lá no Estatuto do Índio, de 1973, a Lei 6.001, que o índio é tratado como silvícola, ou seja, aquele que vive na selva. Ora, então, essa compreensão da sociedade de que índio é aquele que está lá na mata, na selva, tem uma política que está por trás e tem uma legislação que sustentava essa política. Só que,
Com a Constituição Federal de 1988, né, principalmente os artigos 231, 232, o texto constitucional supera completamente essa concepção de que índio, e inclusive agora nós temos uma legislação internacional, que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Então, quer dizer que índio precisa ser tutelado pelo Estado? Não. O índio, exatamente, é isso que diz a Constituição e a legislação internacional. O índio, o primeiro passo, é aquele que se autodenomina e que é reconhecido por o seu grupo social como tal, com seus valores, costumes, tradição. Então, para a sociedade, esse imaginário, como você muito bem colocou, do índio silvícola, é uma concepção extremamente ultrapassada do ponto de vista da realidade. Por quê? Os povos indígenas, antropologicamente, a cultura é dinâmica. Então, os povos indígenas que nós temos no Nordeste até a década de 70 eram somente 2 povos aqui em Alagoas e agora nós temos 11 povos em Alagoas. Esses povos tiveram suas identidades, suas culturas negadas e agora eles, a partir da década de 70, 80, eles emergem reivindicando o reconhecimento étnico, porque não é o fato de estar se relacionando com a sociedade, ter a mesma vestimenta, a mesma alimentação que nós temos, que tira a identidade desses povos. Pelo contrário, eles têm sua religião, têm seus direitos, inclusive, como eu disse, reconhecido constitucionalmente. Agora, de fato, é um absurdo, porque 512 anos de colonização, de presença europeia aqui no Brasil, e a gente está discutindo ainda a demarcação dos territórios indígenas, que em nível de Alagoas é o principal problema gravíssimo, porque as terras indígenas de Alagoas ainda faltam. Tem terras que ainda o primeiro passo, que é a criação do grupo técnico para identificar, estudar, fazer o relatório, ainda não foi feito. Ainda não foi feito? Não foi feito. Onde é que nós temos os principais conflitos? Onde é que isso é mais evidente? Nós temos 2 níveis de conflito na questão da terra. Um é Palmeira dos Índios, ou seja, o povo Chucuru Cariri luta há 4, 5 décadas para demarcar o seu território, que é um território de 36 mil hectares, que no governo ainda do governo Sarney foi reduzido para 15 mil, e agora, no governo, no final do governo, no segundo mandato do presidente Lula, foi reduzido para 7 mil hectares a demarcação. E mesmo assim, os 7 mil hectares não foram ainda desintrusados. Ou seja, o que é que significa isso? É retirar os poceiros para que eles recebam suas devidas indenizações e a terra seja efetivamente ocupada por aquela população indígena. E o outro conflito sério, o problema sério, é no sertão de Alagoas. Por quê? São 5 povos no sertão de Alagoas, no município de Pariconha, Água Branca e Inhapi. Nós estivemos em Brasília com o presidente da FUNAI, o Márcio Meire, e ele assinou um documento garantindo que iria criar os GTs, como a gente chama, que são os grupos técnicos para que fosse feito o levantamento. Dos 5 povos, somente foram criados 2 povos, que foi do povo Jeripancó em Pariconha e Calancó em Água Branca, e os outros 3 povos, nenhum procedimento foi... Nenhum procedimento. E a partir daí, a partir desses grupos técnicos, é que a gente vai ter um encaminhamento para a solução. Porque o grupo técnico é coordenado por um antropólogo que vai fazer um trabalho científico de identificação daquele território para subsidiar os órgãos governamentais para que eles possam efetivamente proceder à parte administrativa da demarcação da terra. Agora, Jorge, vale ressaltar de que a prioridade é indígena, prioridade inclusive em relação a movimentos sociais agrários, rurais, a movimentos quilombolas, inclusive da terra, não recebe absolutamente nada aqueles que porventura nela estejam. Não, do ponto de vista constitucional, e eu quero dizer assim, primeiro, é inegável que o governo Lula e o governo, os 2 mandatos, e o governo da presidenta Dilma Rousseff, do ponto de vista das conquistas sociais, estão aí os resultados. Houve uma melhoria, a classe D migraram para a classe C, as pessoas estão comendo mais,
a possibilidade de emprego. A gente volta os olhos para os índios. Exato. Agora, quando você pensa, exatamente, quando você pensa do ponto de vista das questões estruturantes, eu acho que o governo federal, tanto Lula quanto a presidente Dilma Rousseff, está em dívida para garantir exatamente a demarcação das terras indígenas, quilombolas, reforma agrária, né? Então, é preciso que a gente pense. Por quê? Porque isso está garantido na Constituição Federal. Está garantido. É preciso que seja efetivado o direito dos povos indígenas sobre esse território. Isso é muito importante que a gente discuta, até porque, como eu já frisei, a prioridade é indígena na terra. A terra indígena, ela é prioridade para índios mesmo, acima de quilombolas, do próprio movimento agrário, movimento rural, movimento dos sem terra, por exemplo. E mesmo estes não terão acesso à terra indígena. E da terra indígena não há qualquer recurso que se saia como se você estivesse recebendo aí por essa terra que você ocupa agora. Inclusive, há necessidade de que você busque a FUNAI, que você busque o próprio ITERAL, antes de você comprar qualquer terra. Há uma necessidade, porque existem essas terras que são de objetivo de assentamentos rurais, de assentamentos de quilombolas e até mesmo da terra indígena. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta conversando um pouco mais sobre esse Abril Indígena.